O relógio marcava 4:30 da manhã, quando Marina Silva atravessou as portas de vidro do edifício empresarial paulista, no coração da Avenida Faria Lima. Seus tênis gastos ecoavam no mármore polido do lobby, contrastando com o luxo que a cercava. Aos 23 anos, ela já carregava nas costas o peso de responsabilidades que muitos não conheceriam em uma vida inteira. "Bom dia, Marina", cumprimentou José, o porteiro noturno, com um sorriso cansado. "Mais cedo hoje?" "Bom dia, seu José. A mãe teve uma crise durante a noite. Precisei levar ela no hospital", respondeu Marina, ajeitando o uniforme azul marinho da empresa de limpeza. "Vou ter que compensar o tempo perdido." José balançou a cabeça com compreensão. Conhecia a história daquela menina há 2 anos. Sempre pontual, sempre educada, sempre carregando um fardo invisível nos ombros. Marina entrou no elevador e apertou o botão do 15º andar. Enquanto subia, observou seu reflexo nas portas espelhadas. O rosto jovem mostrava sinais de cansaço que não condiziam com sua idade. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos verdes, normalmente brilhantes, carregavam a preocupação constante de quem luta para sobreviver. O apartamento onde morava com a mãe em Cidade Tiradentes ficava a 2 horas de distância. Saía de casa às 3 da manhã para chegar ao trabalho, limpava escritórios até às 12:00. Depois corria para o segundo emprego em uma lanchonete no centro, voltando para casa apenas às 10 da noite. Era uma rotina exaustiva, mas necessária. "Diabetes não perdoa", murmurava para si mesma, lembrando das palavras do médico sobre o estado de sua mãe, Conceição. O tratamento custava quase R$ 1.000 por mês, um valor astronômico para quem ganhava um salário mínimo e meio. O 15º andar abrigava os escritórios da Mendes em Associados, uma das maiores construtoras do país. Marina começou seu trabalho pelo corredor principal, passando o pano úmido nas superfícies de vidro e madeira nobre. Cada objeto ali custava mais do que ela ganhava em meses. Eram 6:15 quando ouviu o elevador se abrir. Era incomum alguém chegar tão cedo, mas ocasionalmente alguns executivos apareciam para trabalhar antes do horário comercial. Marina rapidamente se afastou para um corredor lateral como havia aprendido. Trabalhadores da limpeza deveriam ser invisíveis. Pelo reflexo na janela, viu um homem alto, de terno impecável, caminhando em direção ao escritório principal. Mesmo à distância, notou a postura confiante e os passos firmes. Provavelmente mais um empresário rico que nem notaria sua presença. Marina continuou seu trabalho, focada em terminar antes que o movimento aumentasse. Estava limpando as janelas da sala de reuniões quando ouviu passos se aproximando. "Com licença." A voz grave a fez se virar. O homem que havia visto no corredor estava parado na porta, observando-a. Era mais jovem do que havia imaginado, talvez uns 30 e poucos anos, com cabelos escuros bem cortados e olhos castanhos penetrantes. O terno azul marinho custava mais do que ela ganhava em 1 ano. "Desculpe, senhor. Já estou terminando aqui", disse Marina, baixando os olhos e se preparando para sair. "Não precisa ir. Só queria saber se você poderia deixar meu escritório por último hoje. Tenho uma reunião importante em algumas horas e preciso de privacidade para me preparar." Marina levantou os olhos, surpresa com a educação do pedido. A maioria dos executivos simplesmente ignorava sua presença ou dava ordens secas. "Claro, senhor. Sem problema algum." "Obrigado." Ele fez uma pausa, esperando. "Marina", ela completou hesitante. "Eduardo", ele respondeu, estendendo a mão. Marina olhou para a própria mão, suja de produtos de limpeza, depois para ele. Eduardo manteve a mão estendida, esperando. Ela a aceitou brevemente, sentindo a diferença entre a pele macia dele e a sua, áspera pelo trabalho. "Prazer, Marina. E obrigado pela compreensão." Ele se virou para ir embora, mas parou na porta. "Marina, você trabalha aqui todos os dias?" "Sim, senhor. Das 5 às 12:00. Eduardo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação importante. "Tenha um bom dia", disse, finalmente saindo. Marina ficou parada por alguns segundos, intrigada. Não era comum executivos se interessarem pela rotina dos funcionários da limpeza. Balançou a cabeça voltando ao trabalho. Gente rica às vezes era estranha mesmo, mas enquanto limpava, não conseguia tirar da mente os olhos castanhos de Eduardo. Havia algo neles,
Uma tristeza que reconhecia, pois via a mesma no espelho todos os dias. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro. Marina havia notado que Eduardo chegava mais cedo com frequência, sempre cumprimentando-a educadamente quando seus caminhos se cruzavam. Diferentemente de outros executivos, ele a tratava como pessoa, não como mobiliário. Naquela terça-feira, Marina estava particularmente preocupada. A conta do hospital havia chegado. Mais R$ 500 de exames para sua mãe. O salário já estava comprometido até o último centavo, e ela não fazia ideia de onde tiraria o dinheiro extra. Eram quase 7 da manhã, quando terminou de limpar o banheiro executivo. Carregando os materiais de limpeza, não viu Eduardo saindo de seu escritório até esbarrarem no corredor. Os produtos se espalharam pelo chão, e Marina se abaixou rapidamente para recolhê-los. Desculpe, senhor. Não vi o senhor saindo. A culpa foi minha, estava distraído. Eduardo disse, abaixando-se para ajudá-la. Você está bem? Marina assentiu, mas Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente ao recolher os frascos. Marina, você não parece bem, aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Não costumava falar sobre problemas pessoais no trabalho, especialmente com pessoas como Eduardo. Mas havia algo em sua voz, uma preocupação genuína que a desarmo. É minha mãe. Ela está doente. E os custos do tratamento... Marina parou, percebendo que estava falando demais. Desculpe, não devia estar incomodando o senhor com isso. Eduardo a observou por um momento. Nos últimos dias, havia notado os sinais de cansaço extremo no rosto dela. A forma como às vezes parava no meio do trabalho, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. Que tipo de tratamento ela precisa? Diabetes, os remédios são caros, e agora ela vai precisar de mais exames. Marina se calou novamente, envergonhada por estar expondo sua situação. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz era baixa, quase hesitante. Marina, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Ela o olhou confusa. Você faria qualquer coisa para salvar sua mãe? Claro que sim, respondeu sem hesitar. Ela é tudo o que tenho no mundo. Eduardo pareceu estar lutando contra algo internamente. Passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Marina não havia visto antes. E se eu pudesse resolver todos os seus problemas financeiros? Pagar o tratamento da sua mãe, quitar todas as dívidas, garantir que vocês nunca mais passem necessidade? Marina franziu a testa. Senhor Eduardo, eu não aceito caridade. Se o senhor está oferecendo um emprego melhor, eu aceito trabalhar o dobro, mas... Não é caridade e não é sobre trabalho. Eduardo a interrompeu. É uma proposta. Uma proposta que pode parecer incomum. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Havia algo na expressão dele que a deixava inquieta. Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Uma noite. Apenas uma noite comigo. Em troca, eu te dou R$ 1 milhão. O mundo pareceu parar ao redor de Marina. Ela olhou para Eduardo, certa de que havia entendido errado. Um milhão? Sim. Em espécie, transferência bancária, como você preferir. Amanhã mesmo, se aceitar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. R$ 1 milhão. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em várias vidas de trabalho. Seria suficiente para salvar sua mãe, comprar uma casa, talvez até estudar. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Eduardo desviou o olhar. Por quê? Porque há muito tempo não encontro alguém real, alguém genuíno. E você? Ele fez uma pausa. Você me lembra que ainda existe bondade no mundo, mas o senhor nem me conhece direito. Sei o suficiente. Sei que você acorda às 3 da manhã todos os dias para trabalhar. Sei que nunca reclama, nunca perde a educação, mesmo exausta. Sei que sacrificaria qualquer coisa pela sua mãe. Eduardo a encarou novamente. Isso me diz mais sobre você do que anos de conversa. Marina estava em choque. Parte dela queria sair correndo, gritar que ele estava louco. Mas outra parte, a parte desesperada que via sua mãe definhar a cada dia, sussurrava que talvez fosse a única chance de salvá-la. Eu preciso pensar. Claro, não precisa responder agora. Eduardo tirou um cartão do bolso. Meu número particular. Se decidir aceitar, me ligue até amanhã às 18 horas. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Eduardo Mendes, CEO. Marina,
ele disse, sua voz mais suave. Não estou tentando te comprar ou humilhar. Sei que parece loucura, mas às vezes as pessoas fazem coisas desesperadas quando estão perdidas. Ela o olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu claramente a tristeza que havia notado desde o primeiro encontro. Eduardo não era apenas um homem rico fazendo uma proposta absurda. Era alguém tão perdido quanto ela, só que de uma forma diferente. Por que está perdido? Perguntou, surpreendendo a si mesma. Eduardo sorriu tristemente. Essa é uma história para outra hora. Se você aceitar, talvez eu tenha coragem de contar. Marina guardou o cartão no bolso do uniforme, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo. Tenha um bom dia, Marina. Senhor Eduardo, obrigada por me tratar como gente. Ele parou no meio do corredor sem se virar. Você sempre foi gente, Marina. O problema é que poucas pessoas sabem enxergar isso. E com essas palavras, Eduardo desapareceu no elevador, deixando Marina sozinha com a proposta mais impossível de sua vida. Marina chegou em casa às 10h30 da noite, mais tarde que o usual. Havia ficado parada no ponto de ônibus por quase 1 hora, olhando para o cartão de Eduardo, tentando processar o que havia acontecido. R$1 milhão. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra impossível. O apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes estava em silêncio. Marina caminhou na ponta dos pés até o quarto da mãe e espiou pela fresta da porta. Conceição dormia, mas sua respiração estava irregular. Mesmo no escuro, Marina podia ver como o rosto da mãe havia emagrecido nas últimas semanas. Minha filha, a voz fraca de Conceição a sobressaltou. Desculpa, mãe. Não queria acordar a senhora. Vem cá, meu bem. Marina se aproximou da cama. Conceição, aos 52 anos, parecia ter envelhecido 10 em poucos meses. A diabetes havia se agravado depois que perdeu o emprego na fábrica têxtil e o estresse da situação financeira só piorava seu quadro. Você está chegando mais tarde. Está trabalhando demais, Marina. Estou bem, mãe. Como a senhora está se sentindo? Conceição segurou a mão da filha. Suas mãos, antes fortes e calejadas pelo trabalho, agora estavam frias e trêmulas. Minha filha, eu sei que você se mata de trabalhar por minha causa, mas eu não quero que você desperdice sua juventude cuidando de uma velha doente. Não fale assim, mãe. A senhora vai melhorar. Marina. Conceição fez uma pausa longa. Se algo acontecer comigo, eu quero que você viva sua vida. Que estude, que ame e que seja feliz. Promete? Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nada vai acontecer com a senhora. Eu vou conseguir o dinheiro para o tratamento. Depois que Conceição voltou a dormir, Marina se sentou na pequena mesa da cozinha com uma xícara de café aguado. O cartão de Eduardo estava na sua frente, e ela o observava como se fosse um enigma indecifráveis. R$1 milhão. Poderia pagar todos os medicamentos da mãe, contratar os melhores médicos, talvez até conseguir um transplante de rim que Conceição precisava. Poderia sair daquele apartamento úmido, comprar uma casa com quintal, onde a mãe pudesse tomar sol. Poderia até voltar a estudar, talvez fazer uma faculdade. Mas o preço... Marina nunca havia estado com um homem. Aos 23 anos, havia tido apenas alguns namorados na adolescência. Beijos tímidos, nada além disso. Sempre foi focada demais no trabalho e nas responsabilidades para pensar em relacionamentos. E agora, um homem rico, bonito, queria pagar R$1 milhão por uma noite com ela. Ele não me conhece, murmurou para si mesma. Por que faria uma proposta dessas? Lembrou-se dos olhos de Eduardo, da tristeza que havia visto neles. Às vezes as pessoas fazem coisas desesperadas quando estão perdidas, ele havia dito. Mas o que um homem que tinha tudo poderia ter perdido? Marina passou a madrugada em claro, olhando para o celular antigo, digitando e apagando mensagens que nunca enviou. Quando o despertador tocou às 2h30 da manhã, ela ainda não havia tomado uma decisão. No trabalho, Marina estava mais distraída que o normal. Derrubou um frasco de produto de limpeza, esqueceu de trocar o saco de lixo de 2 salas e quase colidiu com uma mesa de vidro. Eram 8 da manhã quando viu Eduardo saindo do elevador. Ele a cumprimentou com um aceno discreto, mas não se aproximou. Marina notou que ele parecia tão tenso quanto ela. Durante o intervalo para o almoço, Marina foi até um cybercafé no centro e pesquisou sobre Eduardo Mendes.
As informações que encontrou a deixaram ainda mais confusa. Eduardo era filho de um pedreiro e uma costureira de Santo André. Havia estudado engenharia civil em uma universidade pública, trabalhado como operário na construção civil para pagar os estudos. Aos 25 anos, havia fundado sua própria construtora com um empréstimo que levou 5 anos para quitar. Agora, aos 35 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, especializada em habitação popular. Suas obras haviam abrigado milhares de famílias de baixa renda. Era considerado um dos empresários mais íntegros de São Paulo. Mas havia algo estranho. Não havia informações sobre sua vida pessoal. Nenhuma foto com namoradas, nenhuma menção à família atual, nenhuma aparição em eventos sociais. Para um homem de seu sucesso, Eduardo era surpreendentemente reservado. Uma notícia de 3 anos atrás chamou sua atenção. Empresário Eduardo Mendes doa 5 milhões para hospital infantil, após tragédia pessoal. A matéria não especificava qual tragédia, apenas mencionava que a doação havia sido feita em memória de pessoas importantes que perdeu. Marina saiu do cybercafé com mais perguntas do que respostas. Eduardo não era apenas um homem rico querendo comprar uma mulher. Havia algo mais profundo, mais doloroso por trás de sua proposta. Às 5 da tarde, Marina estava limpando o último andar quando seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Marina, sou Eduardo. Sei que ainda tem algumas horas para decidir, mas queria que soubesse que, qualquer que seja a sua escolha, vou transferir 5 mil reais para sua conta amanhã, para ajudar com o tratamento da sua mãe. Não é condição para nada, é apenas o certo a fazer. E se aceitar minha proposta, quero que saiba que não espero nada além de sua companhia. Uma conversa, um jantar, talvez uma caminhada. O que acontecer depois dependerá inteiramente de você. Marina leu a mensagem 3 vezes. 5 mil reais sem pedir nada em troca. E a proposta original não era o que ela havia imaginado. Eduardo não queria comprá-la. Queria companhia? Às 17h50, Marina discou o número de Eduardo. Suas mãos tremiam tanto que precisou discar 2 vezes. Alô? Senhor Eduardo, é a Marina. Marina! A voz dele tinha um tom de ansiedade mal disfarçada. Você decidiu? Marina fechou os olhos pensando na mãe dormindo em casa, nos medicamentos que não podiam comprar, na vida que poderiam ter. Eu aceito. Eduardo havia marcado o encontro para o sábado seguinte. Durante os 3 dias que se passaram, Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho. Ele havia cumprido sua palavra. Na quinta-feira, 5 mil reais apareceram em sua conta, acompanhados de um bilhete simples, para sua mãe, sem compromissos. Marina conseguiu marcar uma consulta particular para Conceição com um dos melhores endocrinologistas da cidade. Pela primeira vez em meses, viu esperança nos olhos da mãe. De onde saiu esse dinheiro, minha filha? Conceição perguntou quando voltaram da consulta. Consegui um trabalho extra, mãe. Tradução de documentos para uma empresa. A mentira saiu mais fácil do que Marina esperava. No sábado, Marina acordou com o estômago embrulhado. Eduardo havia pedido para se encontrarem às 19 horas em um restaurante discreto na Vila Madalena. Vista algo confortável, havia dito. Não precisa se arrumar especialmente. Marina não tinha muitas opções. Seu guarda-roupa consistia basicamente em uniformes de trabalho e algumas peças simples para o dia a dia. Escolheu um vestido azul marinho que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes, sapatos baixos pretos e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo. Quando chegou ao restaurante, Eduardo já estava esperando. Ele usava jeans escuros e uma camisa branca de botões, sem gravata. Parecia mais jovem, menos intimidador do que quando vestia terno. Marina. Ele se levantou quando ela se aproximou. Você está bonita. Obrigada. Ela respondeu, sentindo as bochechas corarem. O restaurante era pequeno e aconchegante, longe do luxo ostensivo que Marina esperava. As mesas tinham toalhas xadrez e o ambiente era iluminado por velas. Eduardo havia escolhido uma mesa no canto, longe de outros clientes. Espero que goste de comida italiana, disse Eduardo, puxando a cadeira para ela. Nunca comi em um restaurante italiano, Marina admitiu, olhando o cardápio com nomes que não conseguia pronunciar. Então será uma primeira experiência. Posso pedir por nós 2?
Marina assentiu, ainda tentando processar a situação. Eduardo não parecia o homem poderoso e imponente do escritório. Parecia nervoso. Marina, ele começou depois que o garçom tomou o pedido. Antes de qualquer coisa, quero que você saiba que pode ir embora a qualquer momento. Não há compromisso. Não há obrigação. Os 5.000 reais são seus, independentemente do que acontecer hoje. Por que está fazendo isso? Marina perguntou diretamente. Eu pesquisei sobre o senhor. Poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que eu? Eduardo girou a taça de vinho tinto entre as mãos, olhando para o líquido como se procurasse respostas. Porque você é real, disse finalmente. Há 3 anos, eu perdi as únicas pessoas que realmente importavam para mim. Desde então, tenho vivido cercado de pessoas que só se aproximam por interesse. Mulheres que querem meu dinheiro, homens que querem meus contatos, todos fingindo sentimentos que não têm. Marina permaneceu em silêncio, percebendo que Eduardo estava prestes a revelar algo importante. Quando te vi pela primeira vez limpando aquela janela, havia algo em você, uma determinação, uma dignidade. Você não sabia quem eu era, não queria nada de mim. Era apenas você, sendo você mesma. Quem você perdeu? Marina perguntou suavemente. Eduardo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Minha esposa e minha filha. O coração de Marina parou. Como? Acidente de carro há 3 anos. A voz de Eduardo era baixa, controlada, mas Marina podia sentir a dor crua por trás das palavras. Eu estava trabalhando como sempre. Tinha prometido ir ao recital de piano da Sofia. Minha filha tinha 7 anos, mas cancelei em cima da hora por causa de uma reunião. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ana, minha esposa, foi sozinha. Estava voltando do recital quando um caminhão furou o sinal vermelho. Eduardo parou respirando fundo. Se eu tivesse ido, talvez estivessem voltando em horário diferente, talvez. Não foi sua culpa, Marina disse, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. Foi sim. Eu escolhi o trabalho em vez da família. Sempre escolhi o trabalho. Ana sempre dizia que eu amava mais a empresa do que a elas. Eduardo olhou para Marina. E ela estava certa. É por isso que você está sozinho. Depois que elas morreram, descobri que tudo que eu havia construído não significava nada sem elas. O dinheiro, o sucesso, o reconhecimento, tudo vazio. Tentei me relacionar com outras pessoas, mas todos me viam como Eduardo Mendes, o empresário rico. Ninguém via apenas Eduardo. Marina começou a entender. E por isso me ofereceu aquele dinheiro. Eu sei que parece insano, mas quando te vejo é como se lembrasse de quem eu era antes de perder tudo. Você me olha como se eu fosse apenas um homem, não um símbolo de status. Você quer comprar um sentimento? Eduardo balançou a cabeça. Não quero comprar nada. Quero sentir, mesmo que seja por algumas horas, que sou mais do que meu dinheiro, que posso ter a companhia de alguém genuíno, mesmo que seja uma transação. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que havia ouvido. O homem à sua frente não era o predador rico que ela havia imaginado. Era alguém quebrado por dentro, desesperado por uma conexão humana real. Eduardo, ela disse, usando seu nome pela primeira vez sem o senhor. Você não precisa pagar por companhia. Você precisa de amigos verdadeiros. Como encontrar amigos verdadeiros quando todos sabem quanto você tem no banco? Marina sorriu tristemente, talvez começando por não oferecer 1 milhão de reais logo de cara. Pela primeira vez desde que se conheceram, Eduardo riu. Uma risada genuína que iluminou seu rosto e o fez parecer anos mais jovem. Você tem razão, não foi minha abordagem mais sutil. Definitivamente não foi. Marina riu também. O jantar prosseguiu de forma mais relaxada. Eduardo contou sobre sua infância humilde, como havia conhecido Ana na universidade, como Sofia nasceu logo depois que ele conseguiu o primeiro contrato grande. Marina falou sobre a luta para cuidar da mãe, seus sonhos de estudar enfermagem, as madrugadas em claro no ônibus. Às 22 horas, Eduardo insistiu em levar Marina para casa. Durante o trajeto no carro dele, um sedã discreto, não o carro de luxo que ela esperava, eles continuaram conversando. Marina, Eduardo disse quando pararam em frente ao prédio dela. Obrigado por esta noite, por me ouvir,
por não me julgar. Obrigada a você também, pela comida, pela conversa, por me tratar como igual. Eles ficaram em silêncio por um momento. E agora? Marina perguntou. Agora você vai para casa, cuida da sua mãe e continua sendo essa pessoa incrível que é. Eduardo respondeu. Sem obrigações, sem compromissos. E o R$ 1.000.000? Eduardo sorriu. Considere os 5.000 como um adiantamento. O resto, talvez possamos discutir quando nos conhecermos melhor. Marina se surpreendeu com suas próprias palavras. Gostaria de nos conhecermos melhor. Eduardo a olhou com surpresa e esperança. Mas como amigos, Marina acrescentou rapidamente, sem dinheiro envolvido. Amigos, Eduardo repetiu como se testasse uma palavra esquecida. Faz muito tempo que não tenho um amigo de verdade. Então vamos começar devagar, Marina disse abrindo a porta do carro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marina. Enquanto subia as escadas do prédio, Marina não conseguia parar de sorrir. Havia saído de casa pensando que venderia uma noite por dinheiro e voltava tendo ganhado algo muito mais valioso. Um amigo que precisava tanto quanto ela de uma conexão genuína. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não sentia apenas o peso das responsabilidades nos ombros. Havia algo mais leve em seus passos, uma expectativa que não conseguia definir. Eduardo chegou às 8 da manhã, como de costume. Quando seus olhares se cruzaram no corredor, ele sorriu discretamente e acenou. Marina sentiu o coração acelerar ligeiramente, mas não de nervosismo. Era algo diferente, mais caloroso. Durante o intervalo para o almoço, Marina encontrou um envelope discreto em seu armário na área de serviço. Dentro, havia um bilhete simples escrito à mão. Marina, gostaria de almoçar comigo hoje? Conheço um lugar tranquilo perto daqui. Se não puder ou não quiser, sem problemas. Eduardo. Havia um número de telefone embaixo. Marina olhou para o bilhete por alguns minutos. A caligrafia era cuidadosa, quase tímida. Decidiu enviar uma mensagem. Posso sim. Onde? A resposta veio rapidamente. Te encontro na padaria da esquina em 15 minutos? Marina chegou à padaria e encontrou Eduardo esperando na calçada. Ele usava o terno de sempre, mas havia tirado a gravata e aberto os 2 primeiros botões da camisa. Parecia mais relaxado. Espero que não se importe com algo simples, disse ele, apontando para a padaria. Pensei que você se sentiria mais à vontade em um lugar normal. É perfeito, Marina respondeu, tocada pela consideração dele. Eles se sentaram em uma mesa pequena no fundo da padaria. Eduardo pediu um sanduíche de presunto e queijo e um suco de laranja. Nada sofisticado, nada que gritasse riqueza. Como foi sua manhã? Perguntou Eduardo. Igual sempre. Limpei o 12º andar, o banheiro do 14º. Nada muito emocionante. Marina riu. E a sua? Reunião com investidores, análise de projetos. Também nada muito emocionante. Eduardo fez uma pausa. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca terminou os estudos? Marina baixou os olhos para o sanduíche. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Minha mãe ficou sozinha com as dívidas do tratamento dele e ainda descobriu que também tinha diabetes. Precisei trabalhar para ajudar. Você queria estudar o quê? Enfermagem. O rosto de Marina se iluminou. Sempre quis cuidar de pessoas. Acho que porque passei tanto tempo em hospitais com meu pai e depois com minha mãe. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Você ainda quer? Estudar. Marina deu de ombros. É um sonho muito caro para alguém como eu. E se não fosse caro? Marina o olhou com suspeita. Eduardo, não é o que você está pensando, ele disse rapidamente. Não estou oferecendo pagar. Só me pergunto se você já pesquisou sobre bolsas de estudo, programas governamentais, essas coisas. Já pesquisei tudo. O problema não é só a faculdade, é ter tempo. Preciso trabalhar para sustentar a casa. Eduardo assentiu, compreendendo. Eles terminaram o almoço conversando sobre assuntos mais leves. Filmes que gostavam, lugares que sonhavam conhecer, memórias da infância. Eduardo, Marina disse quando se preparavam para voltar. Posso te perguntar uma coisa também? Claro. Por que você continua trabalhando tanto? Quer dizer, você já tem mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. Eduardo parou na calçada, refletindo sobre a pergunta.
porque é a única coisa que sei fazer. Depois que Ana e Sofia morreram, o trabalho foi o que me manteve sã. Manteve-me funcionando. Se eu parasse, teria que lidar com o silêncio, com as lembranças. E isso seria tão ruim assim? Você já perdeu alguém que amava muito? Marina pensou no pai. Meu pai. Mas foi diferente. Ele estava doente. Sabíamos que ia acontecer. Tivemos tempo para nos despedir. Eu nunca me despedi, Eduardo disse baixinho. A última coisa que disse para Sofia foi que ela não deveria ficar chateada, porque eu não podia ir ao recital. A última coisa que disse para Ana foi que ela estava sendo dramática por querer que eu fosse. Marina sentiu o coração se apertar. Sem pensar muito, tocou o braço dele. Elas sabiam que você as amava. Você tem certeza? Tenho. Uma criança sempre sabe quando é amada, mesmo quando os pais cometem erros. E sua esposa, ela não teria ficado casada com você se não soubesse que você a amava. Eduardo olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão ali, e algo mais. Obrigado, ele disse simplesmente. Nos dias seguintes, os almoços juntos se tornaram uma rotina silenciosa. Eduardo sempre esperava Marina na padaria, e eles conversavam sobre tudo e nada. Marina descobriu que Eduardo tinha um senso de humor seco e inteligente, e gostava de ler biografias, e que tinha medo irracional de palhaços. Eduardo descobriu que Marina cantava quando achava que ninguém estava ouvindo, que sonhava em viajar para o litoral do Nordeste e que fazia voluntariado aos domingos em um asilo, mesmo com toda a sua correria. Na sexta-feira daquela semana, Eduardo fez uma pergunta inesperada. Marina, você tem planos para o domingo? Vou visitar os idosos no asilo, como sempre. Por quê? Posso ir com você? Marina o olhou surpresa. Você quer fazer voluntariado? Quero passar mais tempo com você, Eduardo disse com honestidade. E talvez seja a hora de eu fazer algo útil com meu tempo livre. Você tem certeza? Não é glamuroso. Alguns idosos têm demência, outros são mal-humorados. É trabalho pesado. Tenho certeza. No domingo, Marina encontrou Eduardo no portão do Asilo Vila da Esperança, em Ermelino Matarazzo. Ele usava jeans e uma camiseta simples e carregava uma sacola. Trouxe alguns livros, explicou. Pensei que talvez alguns deles gostassem que eu lesse para eles. Irmã Cleusa, a freira que administrava o asilo, recebeu Eduardo com alguma desconfiança inicial, mas Marina intercedeu por ele. Ele é um amigo. Quer ajudar. Durante as 4 horas que passaram lá, Marina viu um lado de Eduardo que não conhecia. Ele ajudou a servir o almoço com paciência, ouviu as histórias repetitivas de seu Geraldo sobre a guerra com interesse genuíno e passou 1 hora lendo para Dona Maria, que tinha perdido a visão. Você tem um toque especial com eles, Marina comentou quando estavam indo embora. Meu avô passou os últimos anos da vida em um lugar assim, Eduardo explicou. Meus pais trabalhavam demais para visitá-lo com frequência, então eu ia todo domingo. Ele me ensinou a jogar xadrez. Me contava histórias da fazenda onde cresceu. Você sente falta dele? Sinto. Ele morreu quando eu estava na faculdade. Foi a última pessoa que me amou antes de eu ter dinheiro. Marina parou de caminhar. Eduardo, você não acha que está sendo injusto consigo mesmo? Como assim? Você age como se o dinheiro tivesse te transformado em uma pessoa ruim. Mas o que eu vejo é alguém que trabalha duro, que se importa com as pessoas, que quer fazer a diferença. Mas eu negligenciei minha família. Você cometeu erros. Isso não te torna um monstro. Marina se virou para encará-lo. Quantas famílias moram nas casas que sua empresa construiu? Não sei, talvez umas 3.000. 3.000 famílias que têm um lar por causa do seu trabalho. Isso não vale nada? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Ana sempre dizia que eu ajudava estranhos, mas não conseguia estar presente para ela e para Sofia. Talvez Ana estivesse com raiva, e as pessoas às vezes dizem coisas que não querem dizer quando estão magoadas. Marina sugeriu delicadamente. Você não a conheceu. Ana não era de falar por raiva. Marina não sabia o que responder a isso, então simplesmente caminhou ao lado dele em silêncio. Marina, Eduardo disse quando chegaram ao ponto de ônibus dela. Obrigado por me deixar ir com você hoje. Fazia tempo que eu não me sentia útil. Quer ir na próxima semana também? Posso? Claro. Irmã Cleusa já te adotou. Marina sorriu.
Ela me disse que você tem boas energias. Eduardo riu. Nunca ninguém me disse isso antes. Então você estava andando com as pessoas erradas. As semanas se passaram e a amizade entre Marina e Eduardo se aprofundou de forma natural. Eles almoçavam juntos quase todos os dias, passavam os domingos no asilo e às vezes Eduardo oferecia carona para Marina quando chovia. Marina havia contado para a mãe sobre a amizade com um colega de trabalho que a ajudava com caronas e ocasionalmente mandava algum dinheiro extra. Conceição, com a sabedoria de quem viveu muito, fazia perguntas sutis que deixavam Marina desconfortável. Esse Eduardo é solteiro? Perguntou Conceição numa quarta-feira, enquanto Marina a ajudava a tomar os medicamentos. É, mãe, por quê? Homem solteiro que ajuda moça bonita sem querer nada em troca não existe, minha filha. Não é assim, mãe. Somos só amigos. Conceição deu uma risadinha. Minha filha, eu não nasci ontem. Você volta do trabalho com um brilho no olho que não via há anos. Marina sentiu o rosto corar. Mãe, não estou criticando. Só quero que você seja cuidadosa. Homem rico e moça pobre. Essas histórias nem sempre terminam bem. Marina sabia que a mãe tinha razão para se preocupar, mas não conseguia explicar a complexidade de sua relação com Eduardo. Como poderia contar que tudo havia começado com uma proposta de R$1 milhão por uma noite? Na sexta-feira daquela semana, Eduardo chegou ao almoço parecendo preocupado. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou. Lembra que te contei sobre o projeto habitacional em Guarulhos? Marina assentiu. Eduardo havia mencionado um conjunto de apartamentos populares que sua empresa estava construindo. A construtora, que era nossa parceira no projeto, quebrou. Se não conseguirmos um novo investidor em 2 semanas, vamos ter que cancelar tudo. E isso seria ruim? São 500 famílias que ficariam sem casa. Famílias que já pagaram entrada, que contam com esses apartamentos. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Posso bancar sozinho, mas seria um risco financeiro enorme. Se der errado, posso perder metade da empresa. Marina percebeu o dilema. Eduardo não estava preocupado apenas com o dinheiro, mas com as pessoas que seriam afetadas. O que você vai fazer? Não sei. Minha equipe acha que é loucura assumir o risco sozinho. Dizem que é emocional, não racional. E é? Eduardo a olhou. Talvez, mas uma dessas famílias é de uma mulher como você, sabe? Que trabalha 2 empregos para sustentar os filhos. Como posso dormir tranquilo sabendo que desisti quando poderia ter ajudado? Marina sentiu algo se mexer em seu peito. A preocupação genuína de Eduardo com pessoas que nem conhecia a tocava profundamente. Você quer minha opinião? Quero. Acho que você deveria fazer o que seu coração está mandando. Você tem dinheiro suficiente para se sustentar pelo resto da vida, mesmo que perca metade da empresa. Mas essas famílias não têm outras opções. Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Ana costumava dizer algo parecido, que eu deveria confiar mais no coração e menos na calculadora. Ela era uma mulher sábia. Era assim. Eduardo fez uma pausa. Marina, posso te perguntar uma coisa? Se você tivesse R$1 milhão hoje, o que faria? Marina refletiu. Primeiro, garantiria todo o tratamento da minha mãe. Depois, acho que abriria uma escolinha de reforço gratuita aqui no bairro. Muitas crianças precisam de ajuda com os estudos, mas os pais não podem pagar. Não compraria uma casa, carros, roupas caras? Para quê? Eu não saberia nem dirigir um carro caro, Marina riu. Acho que a felicidade não está nas coisas que compramos, mas no bem que fazemos. Eduardo a observou com uma expressão intensa. Como você consegue ser tão pura? Pura? Marina franziu a testa. Não sou pura, Eduardo. Tenho defeitos como todo mundo. Às vezes fico com raiva da vida. Às vezes me pergunto por que algumas pessoas nascem com tanta sorte e outras, como minha mãe, sofrem tanto. Mas você nunca se tornou amarga. Ficar amarga não vai curar a diabetes da minha mãe, nem pagar as contas. Prefiro usar minha energia para coisas que posso mudar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Marina, você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras saíram tão naturalmente que Marina levou alguns segundos para processar o peso delas. Quando olhou para Eduardo, viu algo em seus olhos que a fez corar. Eduardo, desculpa, não queria te deixar desconfortável. É só que fazia muito tempo que não admirava alguém de verdade.
Marina sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, havia tentado manter seus sentimentos por Eduardo em uma categoria segura: amizade, gratidão, companheirismo. Mas naquele momento, olhando para ele, não conseguia mais negar que havia algo mais profundo crescendo entre eles. Eu também admiro você, disse suavemente. Eduardo levantou os olhos, surpreso. Admiro sua determinação em ajudar pessoas que nem conhece. Admiro como você trata os idosos no asilo, como se cada um fosse especial. Admiro como você está tentando se perdoar pelos erros do passado, Marina. E admiro como você me trata. Como se eu fosse importante, mesmo sendo apenas uma faxineira. Você nunca foi apenas uma faxineira para mim. Eles se olharam por um momento que pareceu se estender por muito mais tempo do que realmente durou. Marina sentiu que estavam à beira de algo. Uma linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo entre eles. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa, disse Marina finalmente. O quê? Eu estou começando a sentir algo por você que vai além de amizade. Eduardo parou de respirar por um momento. Eu também, admitiu. Mas Marina, nossa situação é complicada. Eu tenho mais do que você, sou mais velho, tenho bagagens do passado. E eu sou realista sobre tudo isso, Marina o interrompeu. Não estou pedindo promessas ou garantias. Só queria que você soubesse. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando delicadamente a mão dela. O que fazemos agora? Não sei, Marina respondeu honestamente. Talvez possamos descobrir juntos? Eduardo apertou suavemente a mão dela. Juntos, então. Quando saíram da padaria naquele dia, Marina sentiu que sua vida havia mudado de direção mais uma vez. Não sabia para onde esse novo caminho a levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do desconhecido. O que ela não sabia era que Eduardo também estava enfrentando seus próprios medos, principalmente o de se permitir amar novamente, e a culpa que sentia por estar traindo a memória de Ana e Sofia. Mas quando olhava para Marina, sentia algo que não experimentava há 3 anos: esperança. Na segunda-feira seguinte à confissão mútua de sentimentos, Marina chegou ao trabalho com uma mistura de ansiedade e expectativa. Como seria o primeiro encontro depois que haviam admitido que sentiam algo especial um pelo outro? Eduardo chegou às 8h15, 15 minutos mais tarde que o usual. Quando seus olhares se cruzaram no corredor, ele pareceu hesitante, quase tímido. Marina sorriu primeiro e o alívio no rosto dele foi evidente. Bom dia, ele disse baixinho ao passar por ela. Bom dia, Marina respondeu, sentindo uma onda de calor subir pelo pescoço. Durante a manhã, Marina não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. Estava limpando as janelas do 14º andar, quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de reuniões. Reconheceu a voz de Eduardo, mais tensa que o normal. Irresponsabilidade fiscal, Eduardo. Você não pode comprometer a empresa inteira por um impulso emocional. A voz era de Ricardo Santos, sócio minoritário da empresa, que Marina havia visto algumas vezes no escritório. Não é impulso emocional, Ricardo. É uma questão de responsabilidade social. Responsabilidade social não paga salários quando a empresa quebrar. Marina se afastou da janela, sentindo-se intrusa, mas a discussão estava alta demais para não ouvir. Se assumirmos sozinhos o projeto de Guarulhos, continuou Ricardo, vamos comprometer 80% do nosso capital disponível. Se der errado, não vai dar errado. Como você pode ter certeza? Eduardo, desde que Ana e Sofia morreram, você tem tomado decisões cada vez mais emocionais. Primeiro foram as doações excessivas para hospitais, agora isso... O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina podia imaginar a expressão de Eduardo. Cuidado com o que vai dizer, Ricardo. Alguém precisa dizer. Você está usando a empresa para lidar com sua culpa. E isso vai prejudicar todos nós. Marina ouviu passos pesados e logo Eduardo saiu da sala de reuniões com o rosto fechado. Ricardo o seguiu. Eduardo, eu não queria ser insensível, mas... Você foi insensível, Eduardo disse sem se virar. E além disso está errado. Minhas decisões são baseadas em princípios, não em culpa. Então prove. Mostre-me um estudo de viabilidade financeira que justifique esse risco. Eduardo parou e se virou. Você quer números? Vou te dar números. Mas no final das contas, Ricardo,
Alguns riscos valem a pena serem corridos. Marina terminou rapidamente a limpeza daquele andar e desceu para o térreo. Seu coração estava apertado pela discussão que havia presenciado, não apenas pela tensão profissional de Eduardo, mas pelas palavras cruéis de Ricardo sobre Ana e Sofia. Na hora do almoço, Eduardo não apareceu na padaria. Marina esperou por 20 minutos antes de voltar ao edifício. Encontrou José, o porteiro, que lhe disse que Eduardo havia saído para uma reunião externa. Marina passou o resto do dia preocupada. E se Ricardo estivesse certo? E se Eduardo realmente estava tomando decisões arriscadas por causa de sua culpa? E se ela, de alguma forma, estava influenciando essas decisões? Às 6 da tarde, quando Marina estava guardando seus materiais de limpeza, recebeu uma mensagem de Eduardo. Marina, desculpe por não ter ido ao almoço. Tive um dia complicado. Podemos conversar? Marina respondeu imediatamente. Claro. Onde? Você se importaria de vir ao meu apartamento? Sei que pode parecer estranho, mas preciso de um lugar privado para conversar. Marina hesitou. Ir ao apartamento de Eduardo significava cruzar uma linha que ainda não haviam cruzado. Mas a urgência na mensagem dele a preocupou. Tudo bem, me manda o endereço. O endereço era em um prédio elegante na Vila Olímpia. Marina nunca havia estado naquela região e se sentiu intimidada pela imponência do local. O porteiro, depois de confirmar com Eduardo pelo interfone, a direcionou ao 18º andar. Eduardo abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Estava com os cabelos desalinhados e havia tirado o terno, usando apenas calça social e camisa com as mangas arregaçadas. Marina, obrigado por vir. O apartamento era espaçoso, mas surpreendentemente simples. Móveis modernos, cores neutras, tudo organizado, mas sem personalidade. Marina notou que não havia fotos, quadros pessoais, nada que indicasse quem morava ali. Quer algo para beber? Água, suco. Água está bom. Eduardo trouxe 2 copos da cozinha americana. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eduardo, o que aconteceu? Ele se sentou no sofá ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Tive uma reunião terrível com Ricardo hoje. Ele disse algumas coisas sobre minhas decisões recentes, sobre Ana e Sofia. Marina se lembrou da discussão que havia ouvido. O que exatamente ele disse? Eduardo contou sobre a discussão, sobre as acusações de que estava sendo irresponsável financeiramente, sobre o comentário de que estava usando a empresa para lidar com sua culpa. E a pior parte, Eduardo continuou, é que talvez ele tenha razão. Como assim? Marina, desde que te conheci, tenho tomado decisões diferentes, mais arriscadas, mais humanas, e não sei se isso é bom ou ruim para a empresa. Marina sentiu um frio no estômago. Você está dizendo que eu sou uma má influência? Não. Eduardo se virou para ela rapidamente. Não é isso. Você me lembra de quem eu quero ser, não de quem eu era. Mas... Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Mas e se Ricardo estiver certo? E se eu estiver tomando decisões emocionais que vão prejudicar centenas de funcionários? Marina também se levantou. Eduardo, você realmente acredita que ajudar 500 famílias a ter casa própria é uma decisão errada? Não se isso significar quebrar a empresa e deixar todos os outros funcionários desempregados. E você realmente acha que isso vai acontecer? Eduardo passou a mão pelos cabelos. Não sei. Os números são apertados, mas não impossíveis. É um risco calculado. Então, qual é o problema real? Eduardo se virou para ela. O problema real é que antes de te conhecer, eu nunca me questionaria sobre essas coisas. Tomaria a decisão mais segura financeiramente e pronto. Mas agora me importo com as famílias que vão ficar sem casa. Me importo com os idosos do asilo. Me importo com você. Marina sentiu o coração acelerar com a última frase. E isso te assusta? Me apavora, Eduardo admitiu. Porque da última vez que me importei tanto com alguém, perdi tudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina podia ver a batalha interna de Eduardo. O medo de se abrir novamente versus o desejo de viver plenamente. Eduardo, ela disse suavemente, você não perdeu Ana e Sofia porque se importava com elas. Você as perdeu por causa de um acidente trágico. Não foi sua culpa. Mas se eu tivesse ido ao recital, então talvez vocês 3 tivessem morrido juntos.
Ou talvez vocês teriam saído em um horário diferente e o acidente teria acontecido com outras pessoas. Marina se aproximou dele. Você não pode viver sua vida baseado em se eu tivesse feito diferente. Eduardo a olhou com os olhos brilhando. Como você faz isso? O quê? Como você sempre sabe o que dizer? Marina sorriu tristemente. Porque eu também já me culpei por coisas que não podia controlar. Quando meu pai morreu, me culpei por não ter percebido os sintomas antes. Quando minha mãe foi diagnosticada com diabetes, me culpei por não ter dinheiro suficiente para um tratamento melhor desde o início. E como você parou de se culpar? Ainda estou aprendendo. Mas uma coisa que aprendi é que a culpa não muda o passado, só rouba o presente. Eduardo deu um passo em direção a ela. Marina, eu acho que estou me apaixonando por você. O coração de Marina parou por um momento. As palavras que ela havia sonhado ouvir também a aterrorizavam. Eduardo, eu sei que é complicado. Eu sei que nossa situação é estranha, que temos mundos diferentes. Não é isso. Marina o interrompeu. É que eu também estou me apaixonando por você, e isso muda tudo. Eduardo se aproximou mais. Por que muda tudo? Porque agora não é mais só sobre ajudar uns aos outros. Agora é sobre duas pessoas que podem se machucar muito se isso der errado. Eduardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto de Marina. E se der certo? Eu não sei se sei como um relacionamento assim pode dar certo. Nossas vidas são muito diferentes, Eduardo. Mas isso importa. Se nos importamos um com o outro, se nos respeitamos, se nos fazemos felizes, isso não é o que importa. Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele. Eu quero acreditar que sim. Então vamos tentar, um passo de cada vez? Marina abriu os olhos e viu toda a vulnerabilidade de Eduardo. Ele estava se oferecendo completamente, arriscando seu coração novamente depois de 3 anos de luto. Um passo de cada vez, ela concordou. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele naquele dia. Lentamente, ele se inclinou e beijou delicadamente sua testa. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por me lembrar que vale a pena correr riscos pelo que importa. 2 semanas se passaram desde que Marina e Eduardo decidiram tentar um relacionamento. Eles haviam mantido tudo discreto no trabalho, mas fora dele, exploravam essa nova dinâmica com cuidado e ternura. Eduardo havia decidido seguir em frente com o projeto de Guarulhos, apesar das objeções de Ricardo. A decisão havia criado uma tensão palpável no escritório, mas Eduardo parecia mais confiante em suas escolhas. Naquela quinta-feira, Marina estava terminando de limpar o banheiro do 15º andar quando ouviu saltos altos ecoando no corredor de mármore. Normalmente não prestaria atenção, mas havia algo na cadência dos passos que a fez olhar pela fresta da porta. Uma mulher elegante caminhava em direção ao escritório de Eduardo. Tinha por volta dos 30 anos, cabelos loiros perfeitamente escovados, usava um vestido branco que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Carregava uma bolsa de couro que Marina reconheceu de uma revista como sendo de uma marca francesa caríssima. A mulher parou na recepção e falou com Patrícia, a secretária de Eduardo. Preciso falar com Eduardo. É urgente. A senhora tem horário marcado? Patrícia perguntou educadamente. Não preciso de horário. Sou Isabela Carneiro. O nome não significava nada para Marina, mas ela viu o reconhecimento imediato no rosto de Patrícia. Claro, doutora Isabela. Vou avisar o senhor Eduardo. Marina voltou rapidamente para dentro do banheiro, mas deixou a porta entreaberta. Alguns minutos depois, ouviu a voz de Eduardo no corredor. Isabela, o que está fazendo aqui? Eduardo, precisamos conversar. Sabe sobre o quê? Sobre você estar fazendo de bobo por uma funcionária da limpeza. O sangue de Marina gelou. Como Isabela sabia sobre ela? Não sei do que você está falando. A voz de Eduardo estava tensa. Claro que sabe. Todo mundo está comentando, Eduardo. O grande Eduardo Mendes está tendo um caso com uma faxineira. Primeiro, não é um caso. Segundo, isso não é da sua conta. Não é da minha conta. A voz de Isabela subiu um tom. Eduardo, você esqueceu que somos amigos há 15 anos? Que eu conheci Ana, que fui madrinha de Sofia? Marina sentiu o estômago revirar. Isabela havia conhecido a esposa e filha de Eduardo. Exatamente por isso você deveria me apoiar em vez de me julgar.
Apoiar? Isabela riu amargamente. Eduardo, essa mulher obviamente está interessada no seu dinheiro. Você realmente acha que ela se importaria com você se você fosse apenas um pedreiro como seu pai? Você não conhece Marina. Não preciso conhecer, conheço o tipo. Mulher pobre, bonita, que aparece na vida de homem rico, fingindo ser diferente. Marina sentiu lágrimas queimando nos olhos. Cada palavra de Isabela era como um soco. Chega, Isabela. Ana era uma mulher de verdade, Eduardo. Educada, inteligente, de família boa. Vocês combinavam. Essa funcionária é só uma distração. Chega! O grito de Eduardo ecoou pelo corredor. Marina nunca o havia ouvido falar tão alto. Você não vai mencionar Ana para me manipular. E não vai falar de Marina como se a conhecesse. Eduardo, eu me importo com você. Se você se importasse comigo, ficaria feliz por eu estar tentando ser feliz novamente. Com ela? Eduardo, seja realista. O que vocês têm em comum além de ela precisar do seu dinheiro? Marina não aguentou mais. Saiu do banheiro segurando os materiais de limpeza e caminhou pelo corredor, passando por Eduardo e Isabela, sem olhar para eles. Marina, Eduardo a chamou. Ela parou, mas não se virou. É ela? Perguntou Isabela com um desdém óbvio. Marina se virou lentamente. Isabela a examinou de cima a baixo, com uma expressão de superioridade que Marina conhecia bem. Era o olhar que recebia de pessoas ricas a vida toda. Marina, esta é Isabela. Isabela, Marina. Isabela não estendeu a mão. Então você é a famosa Marina. Não sabia que era famosa. Marina respondeu educadamente, apesar da raiva que sentia. Oh, você é. Todo mundo está falando sobre a faxineira que enfeitiçou Eduardo Mendes. Isabela? Eduardo deu um passo em direção a ela. O quê? Não posso falar a verdade? Isabela se virou para Marina. Me diga, querida, qual foi sua estratégia? Fingir ser tímida e necessitada? Apelar para o lado salvador dele? Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz calma. Não tenho estratégia alguma. E, se me dá licença, preciso voltar ao trabalho. Claro que precisa. Afinal, é para isso que é paga. A Isabela! Eduardo estava visivelmente furioso. Peço que se retire, agora. Isabela olhou para Eduardo com surpresa. Eduardo, você realmente vai me expulsar por causa dela? Estou te pedindo para sair porque você está sendo desrespeitosa. Isabela olhou entre Eduardo e Marina, parecendo finalmente entender que havia ultrapassado uma linha. Muito bem, mas quando isso acabar mal, não diga que eu não avisei. Ela se virou e saiu, deixando um rastro de perfume caro e tensão no ar. Eduardo se aproximou de Marina. Marina, me desculpe por... Não precisa se desculpar por ela. Marina o interrompeu. Mas ela estava certa sobre uma coisa. Sobre o quê? Todo mundo está falando sobre nós. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Marina, eu não me importo com o que as pessoas falam. Mas eu me importo. Marina o encarou. Eduardo, eu não quero que você perca amigos por minha causa. Isabela não é minha amiga se ela não consegue me aceitar feliz. Mas ela conheceu sua esposa. Ana não tem nada a ver com isso, Eduardo disse firmemente. Marina, você está deixando as palavras dela te afetarem? Marina não respondeu imediatamente. As palavras de Isabela haviam tocado em medos que ela já tinha. Eduardo, ela fez uma pergunta que não sai da minha cabeça. Que pergunta? Se você se importaria comigo se não fosse rico. Eduardo ficou em silêncio por um momento longo demais. Marina, é uma pergunta justa, Eduardo. Nos conhecemos porque você me ofereceu dinheiro. Nossa amizade começou porque você se sentiu culpado por sua riqueza e eu precisava de ajuda. Isso não é verdade, não é? Eduardo, seja honesto comigo. Se você fosse um operário da construção civil e eu fosse uma faxineira, você teria notado que eu existo? Eduardo abriu a boca para responder, mas hesitou. Marina, essa é uma pergunta impossível de responder. Na verdade, é muito fácil. A resposta é não. Marina se virou para ir embora, mas Eduardo segurou seu braço delicadamente. Marina, espera. Você está certa. Talvez eu não tivesse notado você nas mesmas circunstâncias. Mas isso não diminui o que sinto agora. Não diminui? Não, porque o que me apaixonou em você não foi sua situação financeira. Foi sua força, sua bondade, sua autenticidade.
Essas qualidades você teria independentemente de eu ser rico ou pobre. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas você não pode negar que nossa relação é desigual. É, e talvez sempre seja. Mas, Marina, desigualdade não significa que não é real. Marina se soltou delicadamente de seu toque. Eduardo, eu preciso pensar sobre tudo isso. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez Isabela tenha razão. Talvez eu seja apenas uma distração para você, uma forma de se sentir melhor sobre si mesmo. Marina, você não acredita nisso. Eu não sei mais no que acredito. Marina pegou seus materiais de limpeza. Preciso ir. Marina, por favor. Eduardo, eu preciso de um tempo para pensar. Sobre nós, sobre o que isso tudo significa. Eduardo assentiu relutantemente. Quanto tempo? Não sei. Só... Preciso entender se isso é real ou se é só duas pessoas solitárias se agarrando uma na outra. Marina se afastou, deixando Eduardo sozinho no corredor. Enquanto entrava no elevador, viu-o ainda parado onde ela o havia deixado, com uma expressão de perda que a fez questionar se estava tomando a decisão certa. Mas as palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Todo mundo está comentando sobre a faxineira que enfeitiçou Eduardo Mendes. Talvez fosse hora de descobrir se o que tinham era forte o suficiente para sobreviver ao mundo real. Uma semana se passou desde o confronto com Isabela. Marina e Eduardo mal se falaram durante esse período. Quando se cruzavam no edifício, trocavam cumprimentos educados, mas distantes. A tensão era palpável, e Marina sentia como se uma parte de si estivesse faltando. Em casa, Conceição notou a mudança no humor da filha. Minha filha, o que aconteceu com seu amigo Eduardo? Perguntou na quarta-feira, enquanto Marina a ajudava com o jantar. Por que pergunta, mãe? Porque você voltou a ter aquele olhar triste que tinha antes de conhecê-lo. Marina suspirou. Não conseguia esconder nada da mãe. Tivemos uma divergência. Sobre o quê? Marina hesitou. Como explicar para a mãe que estava questionando se um relacionamento entre ela e Eduardo poderia dar certo? Mãe, a senhora acha que pessoas de mundos muito diferentes podem ficar juntas? Conceição parou de descascar a batata e olhou para a filha. Marina, seu pai era negro e eu sou branca. Quando nos conhecemos, em 1995, isso ainda era um problema para muita gente. A família dele não me aceitava. A minha família não aceitava ele. Marina nunca havia pensado nisso. Seus pais sempre pareceram tão perfeitos juntos. E como vocês fizeram dar certo? Decidimos que o amor que sentíamos um pelo outro era mais forte que a opinião dos outros. Conceição tocou o rosto da filha. Mas não vou mentir, foi difícil. Perdemos amigos, enfrentamos preconceito, às vezes até duvidamos de nós mesmos. E valeu a pena? Conceição sorriu. Sua existência é a prova de que valeu. Minha filha, não existe relacionamento fácil. Todos têm desafios. A pergunta não é se vai ser difícil, é se a pessoa vale a pena a dificuldade. E se a pessoa for boa, mas as circunstâncias forem impossíveis? Então você precisa decidir se quer lutar pelas circunstâncias ou desistir da pessoa. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando nas palavras da mãe. No fundo, sabia que seus sentimentos por Eduardo eram reais. Mas também sabia que as palavras de Isabela haviam tocado em inseguranças genuínas. Na quinta-feira, Marina estava limpando o 12º andar quando Patrícia, a secretária de Eduardo, se aproximou. Marina, posso falar com você um minuto? Claro. Patrícia olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Eu não deveria estar falando isso, mas o Sr. Eduardo está muito triste. Marina sentiu o coração apertar. Patrícia, eu trabalho para ele há 5 anos. Nunca o vi tão vivo quanto nas últimas semanas. E agora ele voltou a ser aquele homem fechado de antes. Não sei se posso ajudar com isso. Marina, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas aquela mulher, Isabela, ela não representa os sentimentos dele. Marina olhou para Patrícia com curiosidade. Ela apareceu aqui outras vezes, sempre tentando convencer o Sr. Eduardo a sair com ela, sempre falando mal das mulheres que ele ocasionalmente encontrava. Ela está interessada nele há anos, mas ele nunca correspondeu. Por que está me contando isso? Porque vi como ele olha para você, e vi como você olha para ele, e acho que vocês dois estão desperdiçando algo especial
por causa de uma mulher invejosa. Naquela tarde, Marina tomou uma decisão. Depois do trabalho, em vez de ir para casa, foi até o asilo. Precisava conversar com a irmã Cleusa, que sempre tinha palavras sábias. Encontrou a freira no jardim, regando as flores que os idosos cultivavam. Marina, minha filha, que surpresa boa. Mas cadê o Eduardo? É sobre ele que queria falar, irmã. Irmã Cleusa parou de regar e se sentou em um banco, dando tapinhas ao lado para Marina se sentar. O que aconteceu? Marina contou tudo, sobre o início estranho da relação, sobre os sentimentos que desenvolveram, sobre Isabela e suas próprias dúvidas. Minha filha, disse irmã Cleusa quando Marina terminou, você está com medo do julgamento das pessoas ou está com medo de ser feliz? Não sei. Talvez os dois. Marina, nestes 60 anos de vida, aprendi que a felicidade é rara demais para ser desperdiçada por medo. E Eduardo, aquele homem tem um coração bom. Vejo como ele trata os idosos aqui, como ele olha para você. Mas, irmã, nossas vidas são tão diferentes. E daí? O amor não conhece conta bancária, minha filha. O amor conhece caráter, bondade, respeito. Irmã Cleusa segurou a mão de Marina. Se você ama Eduardo e se ele a ama e a trata bem, o resto é apenas obstáculo a ser superado. E se não conseguirmos superar? Então, pelo menos tentaram. É melhor tentar e falhar do que nunca tentar, e viver sempre se perguntando e se. Na sexta-feira, Marina finalmente tomou coragem. Enviou uma mensagem para Eduardo. Podemos conversar? Hoje, depois do trabalho. A resposta veio rapidamente. Claro. Quer que nos encontremos na padaria? Prefiro no asilo, às 15 horas. Estarei lá. Marina chegou ao asilo 15 minutos antes do horário combinado. Eduardo já estava lá, sentado no banco do jardim, onde ela havia conversado com irmã Cleusa no dia anterior. Oi, ela disse, se aproximando. Oi. Eduardo se levantou. Obrigado por ter marcado. Estava preocupado que não quisesse mais me ver. Marina se sentou no banco e Eduardo se sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Eduardo, preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter deixado as palavras de Isabela me afetarem tanto. Por ter duvidado de nós sem dar a você a chance de explicar. Eduardo se virou para encará-la. Marina, você não precisa se desculpar. As dúvidas dela eram compreensíveis. Não eram. Ela não nos conhece, não conhece nossa história. Marina respirou fundo. Eduardo, eu te amo. Eduardo parou de respirar por um momento. Eu te amo, Marina repetiu. E passei esta semana miserável tentando convencer a mim mesma de que era impossível, que nossas diferenças eram grandes demais. Mas a verdade é que quando estou com você, me sinto completa. Marina, deixa eu terminar. Sei que nossa situação é complexa. Sei que vamos enfrentar julgamentos, comentários, talvez até pessoas que vão tentar nos separar. Mas quero tentar. Se você quiser, quero lutar por nós. Eduardo estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Eu também te amo. Mais do que achei que seria possível amar alguém novamente. Então vamos tentar? De verdade dessa vez? Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele desde o confronto com Isabela. Vamos tentar. Mas, Marina, preciso te falar uma coisa. O quê? Sobre o R$ 1.000.000 que ofereci no início? Marina sentiu o estômago gelado. Eduardo, não é o que você está pensando. É que quero cumprir minha promessa. Como assim? Eduardo pegou um envelope do bolso interno do paletó. Este é um cheque de R$ 1.000.000. Marina olhou para o envelope sem tocá-lo. Eduardo, eu não quero seu dinheiro. Eu sei. E é exatamente por isso que quero te dar. Eduardo segurou as mãos dela. Marina, você transformou minha vida. Me ajudou a me perdoar, a me reconectar com minha humanidade, a amar novamente. Isso vale muito mais que R$ 1.000.000. Mas não é pagamento, é um presente. Para você poder estudar enfermagem, para garantir o tratamento da sua mãe para sempre, para ter a liberdade de escolher o que quer fazer da sua vida. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eduardo, isso é demais. Não é. E além disso, Eduardo sorriu. Tecnicamente você cumpriu sua parte do acordo. Como assim? Você me deu uma noite. Na verdade, me deu muito mais que isso.
Me deu esperança. Marina olhou para o envelope, depois para Eduardo. Se eu aceitar isso, não muda nada entre nós. Vai apenas te dar as mesmas oportunidades que o destino me deu. Você tem certeza? Absoluta. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. R$1 milhão. Liberdade financeira. A chance de estudar, de cuidar da mãe sem preocupações, de escolher seu próprio caminho. Obrigada, sussurrou. Obrigado você, Eduardo respondeu, por me salvar. Eles se beijaram então, lentamente no jardim do asilo, rodeados pelas flores que os idosos cuidavam com tanto carinho. Foi um beijo que selou não apenas o amor entre eles, mas a promessa de enfrentar juntos qualquer tempestade que viesse. 6 meses depois, Marina olhou para si mesma no espelho do vestiário da universidade. O uniforme branco de estudante de enfermagem a fazia sorrir. Depois de anos sonhando, finalmente estava no primeiro semestre do curso. O dinheiro de Eduardo havia mudado tudo. Conceição agora tinha o melhor tratamento médico disponível e sua diabetes estava controlada. Tinham se mudado para um apartamento de 2 quartos em um bairro melhor, e Marina podia estudar em período integral, mas a mudança mais significativa não tinha a ver com dinheiro. Marina! Beatriz, sua colega de classe, se aproximou. Você vem na formatura do pessoal do 3º ano hoje à noite? Não posso, tenho um compromisso. Deixa eu adivinhar. O namorado misterioso. Marina sorriu. Ela e Eduardo haviam decidido manter o relacionamento discreto no início. Não por vergonha, mas porque queriam construir algo sólido antes de enfrentar a curiosidade do mundo. Algo assim. Um dia você vai me apresentar esse homem. Deve ser muito especial para conseguir tirar aquele sorriso do seu rosto. Ao sair da universidade, Marina encontrou Eduardo esperando no carro. 6 meses de namoro oficial haviam apenas intensificado seus sentimentos. Como foi a aula? Ele perguntou, beijando-a delicadamente. Ótima. Aprendi sobre cuidados cardíacos. Muito interessante. Minha enfermeira favorita, Eduardo brincou. Ainda sou apenas estudante. Para mim, você já é a melhor enfermeira do mundo. Durante o trajeto para o asilo, ainda mantinham a tradição dos domingos. Marina contou sobre suas aulas, sobre os colegas, sobre os planos para o futuro. Eduardo, ela disse quando pararam no semáforo. Tem uma coisa que quero te falar. O quê? Minha turma vai fazer um trabalho sobre empreendedorismo social. Estava pensando... Você toparia dar uma palestra? Eduardo a olhou surpreso. Uma palestra? Sobre sua empresa, sobre o projeto de Guarulhos, sobre como combinar sucesso financeiro com responsabilidade social. Marina, eu não sou um palestrante, mas você é um exemplo. Eduardo, o projeto de Guarulhos foi um sucesso. 500 famílias têm casa própria agora e sua empresa cresceu 20% no último trimestre. Eduardo sorriu. O projeto que havia causado tanto conflito com Ricardo tinha realmente dado certo, provando que decisões éticas podiam ser também decisões inteligentes. Se você acha que posso contribuir, tenho certeza. No asilo foram recebidos com alegria pelos idosos que já os consideravam parte da família. Dona Maria, que Eduardo havia conhecido no primeiro dia, segurou as mãos dos dois. Vocês dois ficam mais bonitos a cada semana, disse com um sorriso desdentado. Obrigada, Dona Maria, Marina respondeu. Quando vão se casar? Marina e Eduardo se entreolharam, corando. Era uma pergunta que aparecia com frequência, mas que ainda não haviam discutido seriamente. Dona Maria, a senhora está muito curiosa hoje, Eduardo desconversou. Na minha idade não tenho tempo para não ser curiosa. Depois do almoço no asilo, Eduardo e Marina caminharam pelo pequeno jardim. Era um dia ensolarado de outubro e Marina se sentia em paz com o mundo. Marina, Eduardo disse parando perto do banco onde haviam se reconciliado meses antes. Sim? Lembra quando nos conhecemos e você me perguntou por que eu estava perdido? Lembro. Eu disse que era uma história para outra hora. Marina assentiu, curiosa. Acho que chegou a hora de contar. Eduardo se sentou no banco e Marina se sentou ao lado dele. Depois que Ana e Sofia morreram, eu me convenci de que não merecia ser feliz. Que se eu me permitisse ser feliz novamente, seria como trair a memória delas. Marina ouviu em silêncio. Passei 3 anos vivendo como se estivesse cumprindo uma penitência,
trabalhando sem parar, evitando conexões reais, me punindo por não ter estado lá quando elas precisaram. Eduardo, mas você me ensinou algo importante. Me ensinou que honrar a memória de quem amamos não significa parar de viver. Significa viver de uma forma que os faria orgulhosos. Eduardo se virou para Marina. Ana e Sofia me ensinaram a amar. Você me ensinou que posso amar novamente sem diminuir o que senti por elas. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E por isso, Eduardo continuou tirando uma pequena caixa do bolso, quero te fazer uma pergunta. O coração de Marina disparou. Marina Silva. Eduardo se ajoelhou no jardim do asilo. Você aceita se casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel simples e elegante, não ostensivo, mas claramente especial. Marina olhou para Eduardo ajoelhado, para o anel, para os idosos que haviam se aproximado para assistir ao momento, e sentiu que sua vida estava completamente diferente de tudo que havia imaginado um ano antes. Eduardo, ela começou, e viu a ansiedade nos olhos dele. Claro que aceito. O jardim do asilo explodiu em aplausos. Dona Maria gritou, eu sabia! Seu Geraldo assobiou e irmã Cleusa apareceu como se tivesse um sexto sentido para momentos importantes. Eduardo colocou o anel no dedo de Marina com mãos ligeiramente trêmulas. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo. Eles se beijaram enquanto os idosos aplaudiam e faziam comentários bem-humorados sobre os jovens de hoje. Quando vocês vão se casar? Perguntou irmã Cleusa. Marina e Eduardo riram. Ainda não pensamos nisso, Marina respondeu. Eu tenho uma sugestão, disse Eduardo. Que tal aqui, no jardim do asilo? Marina olhou ao redor. O pequeno jardim, as flores cuidadas com carinho, os idosos que haviam se tornado sua família estendida, irmã Cleusa que os havia aconselhado. Seria perfeito, ela concordou. 3 meses depois, o jardim do asilo Vila da Esperança nunca havia visto uma festa tão bonita. Não havia ostentação, apenas flores simples, cadeiras de plástico decoradas com fitas brancas e muito amor. Marina usava um vestido branco simples que havia comprado em uma loja do centro. Eduardo usava o mesmo terno azul marinho que usava no dia em que se conheceram. Conceição estava na primeira fileira, com lágrimas nos olhos, segurando a mão de seu Geraldo, que havia se oferecido para entregar a noiva, já que o pai dela não estava mais presente. Patrícia estava lá, assim como alguns funcionários da empresa de Eduardo, que haviam se tornado amigos genuínos. Ricardo, o sócio de Eduardo, também compareceu. Eles haviam resolvido suas diferenças depois que o projeto de Guarulhos se mostrou um sucesso. Os idosos do asilo estavam todos arrumados e emocionados. Dona Maria havia insistido em fazer o buquê com flores do próprio jardim. Mas a maior surpresa foi ver Isabela chegando pouco antes da cerimônia. Eduardo e Marina a viram se aproximar com certa tensão. Eduardo, Isabela disse, posso falar com vocês um minuto? Eles se afastaram dos convidados. Eu vim pedir desculpas, Isabela disse olhando para Marina. Pelo que disse naquele dia, foi imperdoável. Marina a estudou por um momento. Por que mudou de ideia? Porque nos últimos meses vi como Eduardo ficou diferente. Mais feliz, mais humano. E percebi que eu estava sendo egoísta, querendo que ele continuasse triste para que eu pudesse consolá-lo. Eduardo assentiu. Obrigado por vir, Isabela. E por pedir desculpas. Vocês dois merecem ser felizes, Isabela disse, e pela primeira vez pareceu sincera. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz que irmã Cleusa havia conseguido convencer a vir. Os votos foram simples e verdadeiros. Marina, disse Eduardo, você me ensinou que é possível recomeçar sem apagar o passado. Prometo te amar, te respeitar e crescer ao seu lado todos os dias da minha vida. Eduardo, Marina respondeu, você me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Prometo te apoiar, te desafiar a ser sempre melhor e construir contigo uma vida cheia de propósito. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o jardim explodiu em alegria. Os idosos jogaram pétalas de flores. Conceição chorou de felicidade e irmã Cleusa abençoou o casal com lágrimas nos olhos. Na festa simples que se seguiu, com comida feita pelas cozinheiras do asilo e música tocada em uma pequena caixa de som,
Marina dançou a primeira dança com Eduardo na mesma área onde ele havia a pedido em casamento. Sem arrependimentos, Eduardo perguntou enquanto dançavam. Nenhum, Marina respondeu. E você? Só de não ter te conhecido antes. Acho que nos conhecemos no momento certo, quando estávamos prontos para isso. Eduardo a girou delicadamente. Para onde vamos agora, senhora? Mendes? Marina sorriu ao ouvir seu novo nome. Para onde o amor nos levar? Enquanto dançavam, rodeados por pessoas que os amavam verdadeiramente, Marina pensou na jornada inacreditável que havia começado com uma proposta impossível em um corredor de escritório. Quem poderia imaginar que uma oferta que pareceu tão errada no início levaria ao amor mais certo de suas vidas? O dinheiro havia resolvido os problemas práticos, mas foram o respeito mútuo, a compreensão e o amor genuíno que construíram a base para uma vida juntos. E quando olhou nos olhos de Eduardo, Marina soube que sua história estava apenas começando.